Fala, gente linda! Como é que vocês estão? Uma excelente noite para vocês. E a gente vai agora para o nosso 5º capítulo do livro Uma Vida com um Propósito. No livro anterior, no capítulo anterior, o título era sobre Criado para Ser Eterno, né? E aí nós tivemos a compreensão de que este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja. Mas, se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. O nosso instinto, ele é natural quando diz respeito à eternidade. Por isso que as pessoas combatem tanto a ideia de morte, ou talvez não pensam em morte, porque nós somos condicionados para viver eternamente. Mas não é essa carne, esse corpo que o nosso espírito habita, mas sim o que está dentro de nós. Porém, a forma como nós vivermos nessa terra vai definir aonde nós iremos viver na eternidade. Se será perto de Deus ou longe de Deus. Esse dia 5, que seria o 5º dia, 5º capítulo, o título dele diz assim: Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Em Tiago 4,14 está escrito assim: que é a sua vida? Anais Nin, não faço ideia de quem seja, vou procurar saber quem é, disse: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Então bora lá. O subtítulo diz assim: sua vida é formada como você a enxerga. Como você define a sua vida determina seu destino. Em Provérbios está escrito da seguinte forma: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você não consegue ter uma visão clara do seu futuro, por falta de perspectiva, então defina onde você não quer estar. Defina o que você não quer ser. Logo, o teu cérebro vai captar essa mensagem e vai fazer o oposto. Vai te levar no sentido oposto da direção para onde você estava indo. Você vai ver que no meio do percurso, o teu propósito começa a clarear na tua frente. Você começa a ver uma direção, você começa a ver sentido, você começa a ver motivo. E aí você deixa de pensar no que você não quer e começa a pensar com muita clareza do que você realmente quer. E é nesse exato momento que você começa a seguir a direção exata daquilo que Deus quer, daquilo que Deus já escreveu, mesmo antes dos seus ossos se formarem no ventre da sua mãe, como está escrito em Salmos. Como você define sua vida determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes: como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas. Você tem que jogar com o que tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Um minutinho para pensar. Não, olha lá os 25 minutos, não pode passar. Corta aí os 25 minutinhos para pensar e vamos seguir em frente. Mas, hashtag fica a dica. Como você vê a sua vida? O que é a vida para você? Isso diz muito da onde você está. Isso aí já pode ser um ponto de partida, entende? Você criar em você perspectivas diferentes. Ou criar em você perspectiva do oposto do que você está vivendo, entende? Essa imagem é sua metáfora da vida. Quando você pergunta para você mesmo sobre o que é a vida para você, vem uma imagem na mente. Essa imagem é uma metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens.
Essa metáfora secreta da vida influencia a sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamento, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valoriza a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do seu tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual a sua visão de vida? Você pode estar fundamentando a vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e subsisti-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz em Romanos 12:2: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Curioso, nesse canal do YouTube que eu estou divulgando essa leitura, tem um vídeo e ele é intitulado Metanoia. E vai muito de encontro com isso aqui. Nós precisamos viver uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de rota, uma mudança de ritmo, para que a gente consiga avançar na vida. Enquanto nós não conseguirmos fazer isso, a gente vai viver de fases, né? E o pior de viver de fases é porque a gente sempre quer avançar, a gente sempre quer chegar em algum lugar diferente, a gente quer vencer, a gente quer, enfim, né? Obter resultados, gerar resultados, transbordar na vida de pessoas. Por diversas vezes a gente pode até pegar se pensando, eu podia fazer tal coisa para fulano, para Beltrano, a gente vê amigos em dificuldade, mas a gente só se limita a isso. A gente não consegue avançar e acha que só o fato de ter vontade já é o suficiente, quando na realidade isso pouco importa se não tiver ação. Então é necessário viver essa metanoia, essa mudança, criar uma rota diferente. Eu lembro que quando eu atuava como CLT, eu ia para o trabalho e eu sempre fazia o mesmo caminho para trabalhar. Sempre o mesmo caminho. E aquilo ali me incomodava de tal jeito. Então eu tinha a necessidade de sempre estar fazendo um caminho diferente. Então um dia eu subia pela Nossa Senhora da Lapa, outro dia eu subia pela 12 de outubro, outro dia eu pegava um ônibus diferente e vinha pelo lado oposto, outro dia eu pegava outro ônibus e descia pela rua Roma, outro dia eu pegava um ônibus, quando eu mudei para Faria Lima, descia no metrô e vinha andando para Faria Lima todinha. Outro dia eu descia na linha de trem, acho que é a cidade de Jardim, se não me engano, e vinha. Ou seja, o tempo estava mudando, porque me incomodava ficar sempre nesse círculo vicioso, entende? E a vida é exatamente isso. Nós precisamos criar sensações diferentes, nós precisamos nós precisamos confundir o nosso cérebro. É sabido que ele é preguiçoso. Então, o nosso cérebro está sempre configurado para fazer o que é mais fácil. Ele sempre condiciona o mais fácil. É a mesma coisa, por exemplo, um exemplo que eu vi, que eu ouvi, né? Quantos de nós já tentou parafusar alguma coisa com uma faca, mesmo a chave de fenda Phillips ou fenda estando a 2 metros de distância? Mas a faca está mais perto e ela também funciona, mas ela não dá o aperto necessário. Mesmo o nosso cérebro sabendo disso, ele esconde de nós essa informação e a gente pega a faca. E a gente tenta, até que entorta a ponta da faca, o aperto não é o suficiente, a gente larga a faca de lado e vai fazer o que precisava ser feito desde o começo. Então esse é o nosso cérebro, ele está sempre querendo economizar. E a melhor forma de nós conseguirmos produzir, de nós conseguirmos entregar resultado, de nós conseguirmos avançar na vida, é confundindo e fazendo o oposto do que ele quer. E aí quando você faz o oposto do que ele quer, é a mesma coisa que você estar numa corrida. Por exemplo, eu estava correndo até agora há pouco, eu estava correndo. E eu fui tomado por um sentimento de cansaço, não controlei a respiração, começou a doer bastante. E aí eu lembrei, e normalmente as pessoas que correm dizem, corra sorrindo. E porque meu cérebro quis que eu parasse. E aí eu abri o sorriso e comecei a sorrir. Aí automaticamente eu comecei a avançar e eu esqueci da dor. Automaticamente a minha respiração começou a controlar e eu fui muito mais longe do que eu esperava. Corri por muito mais tempo, numa velocidade muito maior do que normalmente eu corria. Por quê? Porque o cérebro ele gosta da sensação de prazer. E se você está correndo de cara fechada, ou seja, ele compreende que você não gosta,
Logo, ele cria situações para fazer com que você não siga adiante, para fazer com que você não avance. Agora, o que você faz sorrindo, ele entende que isso te proporciona felicidade. E por mais que seja contrário ao que ele quer, por mais que ele seja preguiçoso, ele executa aquilo que você quer. É dessa forma que nós precisamos trabalhar o nosso subconsciente. E trabalhando assim, a gente consegue acessar essa máquina fantástica que existe dentro de nós, nos condicionando sempre para resultados maiores, maiores e maiores. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estudaremos os 2 primeiros deste capítulo e o terceiro no próximo. A vida não é um teste, esse é o primeiro. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provocações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou Abraão, ao lhe pedir que lhe oferecesse o filho Isaque. Deus provou Jacó, quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden, e Davi faltou diversas vezes ao ser submetido à prova de Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. E toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa a sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com um balconista ou uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles, baseado na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança, pelo medo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Vou repetir que ficou meio confuso a forma como eu li. Em minha vida, isso diz o autor, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança, pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, o meu amor por meio de pessoas. De novo, bora lá, com paciência. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, a minha esperança pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos e o meu amor por meio das pessoas. Agora foi. Aí até eu entendi o que eu estava dizendo. Por isso que eu não consegui fazer o outro vídeo por mais 2 horas. O vídeo que ficou com a imagem ruim. Porque a impressão que eu tinha é que se eu tivesse que me ouvir por mais 2 horas eu não aguentaria. Então eu preferi postar o vídeo com a imagem ruim mesmo. Assim é mais tranquilo. Eu não aguentaria me ouvir por mais tanto tempo. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz, Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. 2 Coríntios 32, verso 31. Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus. Mas no momento crucial da sua vida, o Senhor deixou só a fim de testar seu caráter e revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor índice é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz, Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Isso está em Coríntios 1, verso 10.
Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para compensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1, verso 12. Segunda perspectiva. A vida na Terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. Se Deus é o dono de tudo e de todos. E o que você tem, logo, não é teu. Então, se não é teu, alguém te emprestou. E se alguém te emprestou, é natural que ele quer que você tenha cuidado daquilo. Vale lembrar da parábola dos 10 talentos, né? Aquele senhor que foi viajar e distribuiu alguns talentos com os seus subordinados na expectativa de que eles produzissem, de que eles tomassem cuidado, de que eles fizessem com que aquele ali multiplicasse. Isso é o que acontece na nossa vida. Tudo que nós temos não é nosso. Muitas das vezes a gente atribui as nossas conquistas ao nosso esforço, e sim, parte dela acontece dessa forma. Mas quando nós vivemos uma vida de propósito, as nossas conquistas já não são mais nossas, são dele. Porque as conquistas que eles têm, as conquistas que ele tem para nos dar, é muito mais além do que nós podemos imaginar. Então, por exemplo, se você sonha, eu vou falar aqui, eu tenho aqui na foto aqui, eu estou no quarto do meu filho, e ele é apaixonado pela Ferrari. E aí ele tem um quadro da Ferrari aqui. Talvez por força própria ele consiga comprar um Audi, um Mercedes. Eu não sei se um Lamborghini seria mais barato ou mais caro, mas digamos que por força própria ele consiga comprar um carro que seja inferior à Ferrari, porque ele vê que a Ferrari é um sonho muito distante, talvez inalcançável para ele. A partir do momento em que ele conquista a Ferrari, já não é mais em função da força dele, é em função da providência e do favor de Jesus Cristo na vida dele. Logo, o que ele tem não é dele, entende? Foi Deus que o deu. Então, muito das nossas conquistas, as nossas maiores conquistas, os nossos maiores ganhos serão 100% atribuídos ao trabalhar de Deus em nossas vidas. Por isso é muito importante que a gente tome conta do que Ele nos emprestou, de modo que no último dia nós possamos puxar um relatório e dizer: olha, aquilo que você me deu, aquele dom que você me deu, eu usei. Aquilo que você mandou falar, eu falei. Aquilo que você mandou pregar, eu preguei. O que você mandou fazer, eu fiz. Está tudo aqui. O meu propósito, ele foi cumprido. Essa é a ideia do que eu compreendo desse trecho do livro. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nele vivem são dele. Isso está em Salmos 24, verso 1. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse, e ela irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo que você pode fazer é desfrutá-la algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis 1, 28. A primeira tarefa que Deus deu aos homens foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, os homens jamais foi exonerado, e é parte do nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade, que Deus nos pôs nas mãos. Repetindo, tudo que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? Se tudo o que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa para si próprio? 1 Coríntios, versos 4.7. Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. Eles nos disseram: usem-na como se pertencesse a vocês. E foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos, e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo
que a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem: se você não é dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança. Ele contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus na parábola dos talentos. Olha aqui ela, parábola dos talentos. Mateus 25, verso 14 ao 30. Um homem de negócio confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Mateus 25, verso 21. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata, olha, até a forma como você fala com o teu filho, até a forma como você fala com a tua filha, com o teu marido, com a tua marido, com a tua esposa, com as pessoas ao teu redor, com o seu subordinado, com o seu amigo, com o seu colega, com o seu vizinho, com o dono do bar, com qualquer pessoa. Tudo isso implica em ações eternas. Uma coisa curiosa, percebe? Eu tenho um cliente que se tornou um amigo próximo no sentido de ficar conversando sempre ali pelo WhatsApp. Ele comentava meus stories, eu comentava o dele, o status, né? E assim por diante. E é curioso que eu postei uma frase no status que eu ouvi do Paulo Vieira, e a frase dizia assim: tem poder quem age. E eu coloquei aquilo ali e ficou ali por um bom tempo, até que um dia eu recebi uma mensagem dele e ele dizia assim: cara, eu li o que você escreveu no status do WhatsApp e eu tava numa indecisão muito grande, e eu resolvi agir, e acredita que tudo correu da forma como eu queria que corresse, tudo aconteceu da forma como eu queria que acontecesse. Eu sou muito grato a você. Eu falei: cara, isso não é grato a mim, isso é grato a Deus. Mas enfim, o que eu quero trazer com esse exemplo: as mínimas coisas, ela tem um porquê, ela tem motivo. Então, nossos pequenos vacilos, nossas pequenas implicâncias, ela pode resultar em resultados desastrosos, ou, ao contrário disso, a nossa bem-aventurança, a nossa boa vontade, a nossa boa energia, a nossa boa compreensão faz com que os resultados sejam multiplicados na vida de outras pessoas. E aí a palavra diz que aquele que faz o bem a um dos pequeninos está fazendo o bem ao próprio Deus. Então dá-se aí a necessidade, nós temos esse comportamento proativo no sentido de sempre pensar bem do próximo, ou não colocar em xeque o caráter ou qualquer coisa do próximo, deixar para que Deus o julgue, deixar para que Deus faça o que Ele quer fazer. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim reclamar, e não cabe a mim contribuir para o fracasso, e sim para o sucesso. Por isso que diz aqui que ao final de sua vida você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como um cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bem, bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Ele diz assim: eu o porei a cargo de muitas coisas. Terceira, você será honrado em uma comemoração. Ele diz: venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E, para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliarmos se somos confiáveis. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Uou! Olha isso! Se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Isso é um ponto muito interessante, porque a forma como a gente conduz a nossa vida, se ela é bem direcionada, se ela é bem estruturada na palavra, a gente começa a atribuir o que realmente tem valor. Então, se nós somos, de certa forma, se nós estamos de certa forma distante de Deus, tudo que é material é de certa forma muito importante para nós.
Então a gente tem um cuidado excessivo por bens terrestres, não que nós não devamos ter, porque aqui já diz, devemos ter cuidado com tudo o que Deus nos empresta, porque Ele tomará conta disso tudo, Ele vai querer saber o que você fez e o que você deixou de fazer. Porém, se nós condicionamos o nosso pensamento a viver de uma forma terrena, nós não conhecemos qual que é a verdadeira riqueza. Então percebe que o teste dele é dar bens materiais, em parte, é dar bens materiais, e a forma como nós administramos esses bens materiais vai dizer se nós somos capazes de receber não a verdadeira riqueza que é a celestial. Entende? Então, aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que pode ser mais precioso, mais rico do que, por exemplo, ter ir na conta milhares e milhares de reais? O que pode ser? Será que receber de Deus, por exemplo, o dom de expulsar demônios, por exemplo, o dom da cura, o dom da fé, o dom do amor, o dom de aconselhar, será que isso ele é tão importante a ponto de suprimir a riqueza terrena? Você trocaria o que você tem na sua conta hoje, ou o que você desejaria ter na sua conta, se você não tem muito ou se você não tem nada, você trocaria por um dom? Qual que é a sua concepção de riqueza? Para você, riqueza é ter posses materiais, ou para você, riqueza é ser cheio do Espírito Santo? É ser possuidor de vários dons e diversos dons. Qual que é a riqueza? Aí isso volta para a pergunta lá inicial, o que você pensa sobre a vida, entende? A vida para você é só uma diversão? Aonde você tem que estagnar toda a sua energia com diversão, com isso, com aquilo outro, porque você não sabe qual que é o dia de amanhã. A vida para você é uma maratona, a vida para você é um desafio. O que é a vida para você? A partir da leitura desse livro, você vai começar a ter a compreensão de que forma você tem que se comportar. Talvez você não consiga, mas ao menos uma direção você vai ter. Talvez, nesse primeiro momento, essa leitura não tenha tanto efeito, não provoque em você essa metanoia, que é essa mudança de direção, essa mudança de ritmo, essa mudança de pensamento. Mas em algum momento, acredite, em algum momento você vai voltar nesse livro, porque você vai precisar dele. A tua alma vai desejar com que haja mudança em você. Você vai perceber que se você atingir grandes resultados na vida, tem certas coisas que não trazem felicidade, porque por mais que você tenha, você sempre vai ter um vazio. Ou, se você não tem nada, você vai sentir que, embora não tenha nada, ao menos a felicidade deveria ter, a felicidade de viver. Então, em algum momento você volta para esse livro, ou em algum momento você volta para a palavra, em algum momento você volta para Cristo, não tem como você não voltar, a não ser que você tenha em si o desejo genuíno de viver uma vida infeliz. Entende? Se esse é um motivo da sua vida, aí sim, você nunca vai voltar para uma leitura desse livro, você nunca vai voltar para Cristo, você nunca vai voltar para ler a palavra, entende? Mas de uma forma, em função do instinto da natureza humana, talvez essa primeira leitura não surta efeito, talvez essa primeira leitura seja só um monte de baboseira, talvez de certa forma incompreensível, mas em algum momento você volta nela. Isso você pode ter certeza. E eu louvo a Deus nesse exato momento, porque isso vai acontecer. Eu louvo a Deus porque essa é uma semente que está sendo plantada no seu coração, está sendo plantada na sua mente. Em algum momento, alguém vai derramar sobre você um pouco de água, e essa semente que está sendo plantada aí no seu coração agora, ela vai começar a germinar, ela vai precisar de mais água, ela vai precisar de mais adubo. E aí você vai ficar desesperado, tentando saber aonde você encontra. Aí você vai lembrar desse livro, você vai lembrar da palavra, você vai colocar o joelho no chão, vai pedir uma direção, e a direção vai vir. Porque é isso que Deus quer pra você, Ele quer que você viva o seu propósito. Ele não fez você pra você ser um derrotado. De forma alguma, não faz sentido nenhum. Definitivamente Deus fez você para avançar, Deus fez você para felicidade, Deus fez você para um propósito, entende? Não é simplesmente só sobreviver, levantar, deitar, acordar, ir trabalhar, voltar do trabalho, sentar no sofá, assistir Netflix, não é só sobre isso, entende? É muito mais do que isso. Então se a sua vida ela está dessa forma, com certeza você não está vivendo o que precisa viver. Então precisa repensar e fazer uma pergunta para você mesmo. O que é a vida para mim? 29 minutos, bora correr. Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro e a qualidade da minha vida espiritual. O modo de eu administrar o meu dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim, as bênçãos espirituais, riquezas verdadeiras. Estava entre aspas aqui em parênteses. Um mosquito aqui.
Deixe-me perguntar, a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas as riquezas a você, as riquezas espirituais? Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Isso está em Lucas 12:48. A vida é um teste e um cargo de confiança. E, quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Fim do 5º capítulo, do 5º dia. E aí tem o Pensando sobre o meu propósito de vida, que é o tema para a reflexão. A vida é um teste e um cargo de confiança. Versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Isso está em Lucas 16, verso 10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Agora a pergunta para meditar. Aquela pergunta que você faz para você fica... Refaça essa pergunta, por mais que você não queira saber da resposta, ou por mais que você não tenha interesse pela resposta, ou por mais que você não saiba a resposta, crie ao menos o hábito de perguntar para você sobre isso. Ou, se você não quer assistir o vídeo até o final, então faça o seguinte, vai pro vídeo até o finalzinho, para ser mais exato, nos 30 minutos do vídeo vai ter essas perguntas aqui, aí você pensa sobre essas perguntas, você nem precisa ouvir o restante, só precisa ouvir essa parte aqui, ó, as perguntas. E aí você vai querer resposta, vai querer dar resposta para você mesmo. E inevitavelmente você começa a avançar. Pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou, levando em conta que nada, definitivamente nada, acontece por acaso. Nos mínimos detalhes, existe o operar e o trabalhar de Deus. Então até aquela coisa que é praticamente indiferente para você, aquele momento, aquele atrito, aquele momento emocional, qualquer coisa pequena, talvez você considere pequeno, isso é um trabalhar de Deus. Qual é o aprendizado que você deveria ter tirado dali? O que Deus estava querendo te dizer? Entenda que a tua vida ela não é à toa. Então, por mais que talvez você viva ela de forma à toa, entenda que essa não é a sua verdadeira vida. Existe uma verdadeira vida para você viver. E aí você começa a fazer perguntas para você. Faça uma retrospectiva. Se olhe há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15, há 20, há 30, há 40 anos atrás. Olha para você como é que você era antes, como é que você é agora, para onde você quer ir. Olha se existe uma melhora ou se houve uma piora. De que forma você pode agradar a Deus? De que forma você pode honrar a Deus? São perguntas muito simples. E são perguntas que, à medida que você for buscar as respostas, você vai conseguir se aproximar mais do Criador. Você vai conseguir ter mais comunhão com Ele. Você vai conseguir ter mais amizade com Ele. Você vai se pegar mais vezes falando sozinho com Ele. Entende? Então é tudo uma questão de exercício. É o poder do hábito, é o poder do hábito. É tudo muito cansativo no início. Mas você precisa criar o poder do hábito, confundir o teu cérebro e mostrar para ele que a leitura de um livro é algo extremamente extraordinário e você está muito feliz de ler. Assistir um vídeo, da mesma forma. Fazer uma corrida, é tudo o que eu mais queria. Comer uma comida saudável, olha, o meu estômago está clamando por isso. Abrir mão de um Burger King, de um McDonald's, cara, era tudo que eu sonhei na vida, era tudo que eu mais desejava. Que felicidade de ter aberto mão de tudo isso. Cria essa confusão no teu cérebro. E aí você vai conseguir começar a avançar na sua vida. Vai começar a dar resultados surpreendentes. Vai condicionar, entenda. É você que tem que comandar essa máquina e não essa máquina comandar você. É você que tem que mandar mensagem para o teu subconsciente dizendo o que precisa ser feito. Dizendo qual que é o seu verdadeiro eu, aonde você quer chegar e o que você precisa fazer. Se você não consegue ter uma visão clara do seu futuro, então você começa a determinar o que você não quer ser. O que você não quer ser. O que você não quer ser. Aonde eu não quero estar. Aonde eu não quero estar. Aonde eu não quero estar. Aonde eu não quero morrer. Aonde eu não quero morrer. Aonde eu não quero morrer. Aonde eu não quero viver uma vida todinha. Aonde eu não quero viver uma vida todinha. Aonde eu não quero viver uma vida todinha. E aí você vai forçando a máquina. Forçando a máquina. Forçando a máquina. E quando você menos esperar, os frutos começam a aparecer. Você vai abrir um sorriso de ponta a ponta e vai saber. Até aqui o Senhor me sustentou. Beleza? Então amanhã nós vamos aí para o 6º dia. E eu vou pedir para você uma gentileza.
eu realmente preciso, desejo muito fazer esse vídeo ao vivo. Mas eu preciso, amigo, só de 50 inscritos no YouTube. Ah, eu pedi muito. Tem gente aí que tem milhares, milhares, milhares. E eu só quero fazer ao vivo. Porque ao vivo eu vou precisar me aperfeiçoar mais. Eu não vou ter tempo para voltar, para cancelar o vídeo, começar de novo. Ou eu não gostei, acho que isso que eu falei não ficou bom, então eu vou desligar e vou fazer de novo. Ao vivo é tudo melhor, entende? Ao vivo vai ser diretamente da providência de Deus. Eu vou precisar tomar mais cuidado com o que eu falo, porque tem pessoas ouvindo e eu, de certa forma, posso atrapalhar a vida dessas pessoas, posso prejudicá-las e eu não quero fazer isso. Então, isso é uma forma de eu impulsionar ainda mais o meu resultado. Levar a palavra até vocês com a maior qualidade possível, segundo a vontade e a misericórdia daquele que nos criou. Tudo certo? Então amanhã, sexto capítulo vai ser: a vida é uma atribuição temporária. Até mais, uma excelente noite, até amanhã e um grande abraço.